O silêncio de um gato que caminha sobre uma superfície instável não é apenas uma questão de peso ou agilidade. Se você observar atentamente um felino doméstico percorrendo o topo de uma estante estreita ou o parapeito de uma janela, notará algo estranho. Ele não olha para onde coloca as patas dianteiras. Ele calcula o trajeto, ajusta o centro de gravidade e avança com uma precisão que parece ignorar a lei da gravidade. No entanto, o momento crítico acontece quando ele atinge o limite do obstáculo. Ali, o instinto assume o controle total, e o que vemos como um simples movimento de rotina esconde um processamento de dados biológico extremamente complexo. Essa capacidade de navegar pelo mundo físico, sem depender constantemente da visão direta, é um dos aspectos mais fascinantes da sobrevivência animal. Não se trata apenas de reflexos rápidos, mas de uma arquitetura sensorial que integra memória espacial, sensibilidade tátil e uma consciência corporal quase matemática. O que acontece na mente de um animal quando o terreno sob seus pés deixa de ser seguro e se torna uma série de variáveis desconhecidas? Para entender essa dinâmica, precisamos olhar além do óbvio. Muitas vezes, interpretamos o comportamento dos animais como uma resposta direta a um estímulo externo, mas a realidade é que eles estão frequentemente processando informações que nós, humanos, sequer conseguimos registrar. Quando uma ave pousa em um galho fino durante uma rajada de vento, ou um animal doméstico ajusta sua postura ao caminhar sobre um piso escorregadio, eles estão executando um cálculo de risco em milissegundos. Esse cálculo não é aprendido por tentativa e erro constante, mas é um legado evolutivo que prioriza a economia de energia e a segurança máxima. Considere a rotina de um animal em um ambiente natural, como uma floresta densa. O chão é irregular, coberto por folhas secas, galhos e pedras. Para um predador ou uma presa, cada passo mal dado pode significar uma lesão ou a revelação de sua posição. Por isso, a movimentação desses animais é quase silenciosa. Eles não apenas evitam ruídos, eles distribuem o peso de forma que a pressão exercida em cada ponto do solo seja mínima. É uma técnica de sobrevivência que exige um controle muscular absoluto. Quando trazemos esse comportamento para o ambiente doméstico, ele se manifesta de formas que muitas vezes ignoramos. O gato que desvia de um objeto no corredor ou o cão que contorna um obstáculo sem tocá-lo não estão apenas sendo cuidadosos. Eles estão operando sob uma diretriz de eficiência física que dita que o menor esforço para o maior ganho é a regra de ouro da natureza. A tensão surge quando confrontamos esse instinto com as limitações de um ambiente artificial. Nossas casas são repletas de ângulos retos, superfícies lisas e objetos que não existem na natureza. O animal precisa adaptar seu software interno de navegação a um mundo que não foi desenhado para ele. É aqui que vemos comportamentos que parecem curiosos ou até engraçados, como quando um animal hesita diante de uma superfície de vidro ou tenta escalar algo que não oferece aderência. Ele está testando a física do ambiente, tentando encaixar os padrões ancestrais de sobrevivência em uma realidade que desafia suas expectativas sensoriais. O sistema de defesa e exploração dos animais vai muito além dos olhos. Eles possuem o que chamamos de propriocepção, a capacidade de sentir a posição de cada parte do corpo no espaço sem precisar olhar para elas. Em animais que vivem em ambientes tridimensionais, como esquilos ou gatos, essa capacidade é apurada ao extremo. Eles sabem exatamente onde está a ponta da cauda e qual a inclinação da coluna vertebral, mesmo em movimento frenético. Essa percepção espacial
é o que permite manobras que parecem desafiar a lógica. Se você observar um grupo de animais em um espaço aberto, notará que a hierarquia e o território são mantidos não apenas por vocalizações ou posturas de agressão, mas por um entendimento compartilhado de espaço pessoal e trajetória de movimento. Eles se desviam uns dos outros com uma elegância que sugere um mapa mental invisível, onde cada indivíduo é um ponto em constante deslocamento que precisa ser monitorado. A comunicação entre espécies, ou mesmo dentro da mesma espécie, utiliza esses sinais corporais de forma sutil. Um olhar, um leve inclinar de cabeça, ou a mudança na tensão de um músculo são mensagens claras em um mundo onde o erro pode ser fatal. No ambiente doméstico, essa linguagem é frequentemente mal interpretada por nós. Achamos que o animal está apenas relaxado ou brincando, quando na verdade ele pode estar em estado de alerta máximo, analisando cada vibração do ambiente. O medo e a confiança, sentimentos que atribuímos aos animais segundo Ozão, na verdade, estados de prontidão ou relaxamento baseados nessa leitura constante do ambiente. Se o animal confia no ambiente, ele poupa energia. Se ele suspeita, ele ativa os sensores e entra em modo de sobrevivência. A transição entre esses estados é o que torna o comportamento animal tão imprevisível para quem não conhece seus sinais. Um animal pode parecer totalmente alheio ao que acontece ao seu redor, mas, ao menor sinal de mudança na pressão do ar ou em um som fora do padrão, sua postura muda instantaneamente. É como se houvesse um interruptor que liga a capacidade total de percepção. Essa mudança não é apenas um reflexo, é uma decisão instintiva. O animal avalia se a mudança no ambiente representa uma ameaça ou uma oportunidade. Se for uma ameaça, ele dispara uma estratégia de fuga ou defesa que foi refinada por milhões de anos. Se for uma oportunidade, ele ajusta seu comportamento para maximizar o sucesso. O papel da memória nesse processo é crucial. Animais não aprendem apenas por repetição, eles criam mapas mentais detalhados de seus territórios. Eles sabem onde o solo é mais firme, onde a vegetação oferece melhor cobertura e quais caminhos levam a pontos de observação estratégicos. Essa memória é o que lhes dá vantagem em situações de estresse. Quando um animal se vê em uma situação nova, ele busca padrões familiares em seu mapa mental para decidir como agir. É por isso que muitas vezes vemos animais tentando resolver problemas de formas que parecem inteligentes demais para sua espécie. Eles estão aplicando conhecimentos adquiridos em outros contextos para superar um obstáculo atual. A inteligência animal, portanto, não deve ser medida pela nossa régua humana de raciocínio lógico, mas pela capacidade de adaptação e sobrevivência em um mundo em constante transformação. A habilidade de um animal em ler o ambiente, ajustar seu comportamento e tomar decisões baseadas em riscos calculados é uma forma de inteligência que nós, muitas vezes, ignoramos por estarmos ocupados demais com nossa própria tecnologia. Quando observamos um pássaro construindo um ninho com materiais encontrados no ambiente urbano, ou um cão aprendendo a abrir uma porta, não estamos vendo apenas um truque. Estamos vendo a capacidade de um ser vivo de manipular o mundo físico para garantir seu bem-estar. A grande virada na nossa compreensão ocorre quando percebemos que o conforto da domesticação não é um estado estático. Ele é, na verdade, uma camada adicional que o animal precisa gerenciar. Ele ainda possui todo o equipamento de sobrevivência de um animal selvagem, mas agora precisa usá-lo dentro de um sistema de regras humanas. O cão que protege a casa não está apenas sendo leal, ele está exercendo um comportamento de defesa de território
que seria usado em uma matilha. O gato que persegue um ponto de luz na parede não está apenas brincando, ele está praticando o instinto de perseguição que garante o sucesso de um predador na natureza. A domesticação criou uma ponte, não um abismo. O animal não perdeu seus instintos, ele os redirecionou. E é exatamente essa sobreposição entre o instinto selvagem e a rotina doméstica que torna a convivência tão complexa e fascinante. Eles não são máquinas biológicas programadas para agir de uma única forma segundo são seres adaptáveis, capazes de ajustar seu comportamento conforme o ambiente, a presença de outros animais e, principalmente, a interação conosco. Ao olharmos para um animal sob essa perspectiva, nossa percepção muda. Não vemos mais um ser passivo ou puramente movido por instintos cegos. Vemos um estrategista, um observador constante que processa o mundo através de sentidos que mal podemos imaginar. A forma como eles inclinam a cabeça para ouvir um som distante, como fixam os olhos em um movimento imperceptível ou como decidem, em um segundo, que é hora de correr ou de ficar imóvel, revela uma complexidade que nos escapa. A consequência de entender essa realidade é que passamos a respeitar mais a autonomia desses animais. Eles não estão aqui apenas para nos servir ou nos fazer companhia. Eles possuem seu próprio mundo, suas próprias regras e suas próprias estratégias de sobrevivência. Cada gesto, por mais simples que pareça, é parte de um sistema de comunicação e interação com o ambiente que foi aprimorado ao longo de eras. Quando um cão para de repente durante um passeio, ou quando um gato observa algo que não podemos ver, eles não estão sendo teimosos ou estranhos. Estão apenas sendo o que sempre foram, criaturas profundamente conectadas ao seu entorno, operando com uma sabedoria que a evolução levou milhões de anos para esculpir. O mundo animal, seja na natureza selvagem ou no conforto da nossa sala, é uma sucessão de decisões, riscos e adaptações. Por trás de cada olhar atento e de cada movimento preciso, existe uma história de sobrevivência que continua a ser escrita a cada segundo. O segredo não está em tentar controlar esses comportamentos, mas em observar e aprender com eles. Afinal, a capacidade de navegar pelo desconhecido, de confiar nos próprios sentidos e de se adaptar a qualquer mudança é uma lição que, talvez, todos possamos aplicar em nossas próprias vidas. O mundo deles é muito mais vasto, complexo e inteligente do que a nossa intuição nos permite perceber à primeira vista. E ao pararmos para observar, descobrimos que, no fundo, somos todos parte da mesma teia de instintos, apenas navegando em ambientes diferentes.